Você que está estudando Jetpack Compose, sabe o que é composição? Recomposição, estado, remember? Caso você tenha dúvida em uma dessas coisas que eu falei, ou até mesmo em todas, eu recomendo que você fique até o final desse vídeo, que a minha ideia é mostrar para você um comportamento que é fundamental dentro aqui do Jetpack Compose, até mesmo para que você consiga trabalhar com essa ferramenta. Então, bora para o código para entender o que eu estou falando. Para isso, deixa eu acessar aqui minha tela principal. Já estou com um aplicativo que eu vou usar como exemplo, eu já tenho alguns códigos de amostra. E primeiro vamos entender o que a gente vai utilizar para de fato entender esses pontos que eu trouxe para você, né? Então eu vou minimizar aqui a abinha de baixo, minimizar o emulador e vamos avaliar o que a gente tem. Então a ideia desse código é fazer uma simulação de contador para que a gente consiga identificar quantas recomposições acontecem dentro do nosso código. Já vamos entender o que são essas recomposições. Então veja que eu tenho aqui esse contador, que ele é meio que uma variável global, então ele vai manter o seu resultado cada vez que a gente altera, ele está no modo estático. E dentro aqui do nosso código a gente vai ter um composable que ele basicamente vai colocar um texto e um campo de texto, assim como a gente viu aqui no emulador. E a ideia vai ser justamente fazer atualizações de estado, porque nessas atualizações de estado a gente vai ver tudo isso que eu falei funcionando. Mas agora vamos entender o que são esses estados, essas atualizações e assim por diante, né? Então, bora começar. O primeiro ponto importante, até mesmo antes de entender essa parte de estado, é saber o que é um código de composição. Código de composição nada mais é do que os códigos que a gente tem aqui no Jetpack Compose que vão emitir os nossos elementos visuais. Então, a partir do momento que a gente colocou esse setContent, que ele permite escrever outros composables, outros elementos visuais, a gente já está trabalhando em um código de composição. Então, tudo isso daqui é um código de composição, como a gente está vendo aqui, tá bom? Bacana. Então, dado que esse contexto é o contexto de composição, isso significa que a partir desse momento a gente pode colocar os códigos para desenhar a tela que ele vai desenhar para a gente. Então, por exemplo, quando a gente colocou aqui o colo, text, text field, surface, playground theme, significa que escrevemos o nosso código dentro de um código de composição. E a composição ela vai acontecer apenas uma única vez, dado que a gente determinou. Então, ele só vai executar o column, text, text field apenas uma única vez, que é o que a gente está vendo aqui. Ela aconteceu apenas uma única vez. E para que a gente consiga atualizar os valores aqui da nossa tela, mostrar coisas diferentes, vamos dizer assim, a gente precisa fazer com que essa composição ela aconteça mais de uma vez. E é aí que vem a recomposição. A recomposição ela serve justamente para que a gente consiga ver coisas diferentes do que estamos vendo inicialmente. Então, por exemplo, se a gente digita, no caso, a letra A, significa que aconteceu uma recomposição. E até mesmo nessa implementação, que a ideia é contar a quantidade de recomposições, perceba que ele mostrou um para a gente, porque o código ele já foi feito para a gente fazer essa contagem. E agora vamos entender um pouquinho mais do que tem aqui nesse código que permite fazer isso. Então, voltando aqui no código, basicamente, quando a gente fez esse mutable state of, deixa eu até pegar aqui um pouquinho da documentação dele, ele devolveu para a gente uma referência chamada de mutable state. Mutable state nada mais é do que uma variação dessa outra referência chamada de state, sendo a state uma variação que não muda e a mutable state que muda o seu valor. O state aqui dentro do Jetpack Compose é meio que uma referência especial no qual indica para o Jetpack Compose que deve fazer ou não as recomposições. Então é só com essa referência que a gente consegue fazer esse comportamento de recomposição, de redesenhar a tela, tá bom? Então é ele que faz isso pra gente. Só que apenas ele sozinho, aqui dentro do nosso código, ele pode ter alguns comportamentos que a gente não espera, que eu vou até mostrar para você, até para você ter essas impressões. Que é basicamente o seguinte, né? Eu vou fazer aqui um Ctrl D, e veja que nesse Ctrl D ele copia a tela, eu meio que copiei novamente aqui o nosso text, e nessa nossa implementação eu coloquei esse remember, certo? Que eu vou explicar para você o que é, só que é legal você ver o que acontece sem o remember, né? Vamos dizer dessa forma.
Então eu vou tirar esse remember e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, eu fiz ali o nosso mutable state off. No caso, ele sozinho não tem esse by, tudo bem? Então a gente pode tirar aqui e deixar apenas igual. Ou melhor, né, ele tem, né? Ele tem. O que eu não percebi é que ele alerta esse problema, porque quando a gente não coloca o remember, ele quer dar um aviso como se fosse um problema de compilação, mas não é, tudo bem? Porque realmente ele vai trazer problemas. E vamos ver. Vou executar aqui o nosso código. Beleza, executei, e agora a gente está usando aqui o nosso state, né, o nosso mutable state, que atualiza a nossa tela sem o remember. Você vai ver o que vai acontecer. Eu vou digitar, por exemplo, A, e olha só, eu digitei o A e ele fez uma recomposição, certo? Porque ele contou. E eu vou digitar aqui várias vezes, talvez você vai até escutar. Ó. Digitei, e ele está fazendo a recomposição. Só que ele não mostra os valores novos que eu estou digitando, porque a gente não está utilizando o remember. E a ideia desse remember é basicamente o seguinte, é fazer com que a linha de execução que vem aqui no código de composição seja feita apenas uma única vez. E por que isso é importante para que ele seja funcional, né? Para que ele funcione como a gente espera? É porque no momento que a gente faz a recomposição, ele meio que vai reexecutar todo esse código que a gente está vendo aqui. É tanto que eu não mostrei para você, mas agora eu vou mostrar. Se a gente pegar o logcat, eu vou limpar aqui o logcat e usar o emulador de novo, olha só o que acontece a cada recomposição. Ele está executando novamente os logs. E dado que ele está reexecutando, olha só o que acontece quando ele chega nessa linha. Ele cria novamente um novo estado que ele vai ter o seu valor vazio. E é por isso que a gente não consegue atualizar. E aí agora a sacada do remember é fazer o seguinte, é fazer que esse código seja executado uma única vez e que ao mesmo tempo ele consiga lembrar do último valor que foi atualizado. Então se a gente consegue, por exemplo, escrever a letra A, dado que a gente está utilizando o remember, ele vai armazenar esse valor e durante o código de recomposição, ele não vai executar novamente essa instrução que inicializa o seu valor inicial, certo? Então só vai, de fato, manter o último valor de atualização. Então o remember, junto com o state, é fundamental para que a gente consiga manter o funcionamento do Jetpack Compose. E agora eu quero fazer aí algumas demonstrações a mais para que você tenha também mais alguns casos que são importantes em relação a essa parte de composição, recomposição, state, remember e assim por diante. Então deixa eu voltar a como a gente estava anteriormente, tudo bem? Então voltei aqui com o remember junto com o mutable state, vou executar. Veja só, a gente tem aqui, né, o nosso código junto agora com o remember, veja que ele vai funcionar para cada coisa que a gente digita, para cada coisa que a gente apaga, ele faz uma recomposição. E aí nesse momento, você deve estar pensando, poxa, ele está fazendo essas recomposições, nesse caso 39 recomposições, e isso significa que a gente fez aí, de fato, 39 atualizações na tela. Isso não é para ser um problema? De fato, se a gente olha apenas dessa maneira, realmente parece ser um problema, afinal a gente está fazendo atualizações diversas, e se a gente tivesse muitos componentes, o que iria acontecer, né? E é nesse momento que eu quero mostrar para você o que de fato acontece quando a gente tem outros componentes. Como que eu posso fazer isso, né? Para isso eu criei um outro composable, que eu chamei de myComposable, e eu vou colocar ele dentro desse nosso código de composição. Então eu vou colocar aqui o myComposable, tá bom? Nesse myComposable, eu fiz questão de colocar um log para que a gente veja quantas vezes o código de composição dele é executado. E vamos ver isso acontecendo. Vou executar. Olha só que legal, o nosso código foi executado. E se eu faço agora as digitações, ou melhor, se eu ver o nosso logcat, né? Veja que ele começou com o início da composição e depois ele veio com o criando o composable. E depois ele veio com o fim da composição. Então isso é o código de composição, aquele código inicial que mostra os elementos na tela. Agora eu vou digitar algumas vezes para a gente ver. Ó. Vou digitar aqui, beleza, digitei. Veja que eu já deixei selecionado aquele nosso código de composição inicial e o resto é só recomposição. Olha só, início, fim, início, fim, início, fim, início, fim.
mas a gente só teve apenas um único criando composable. E vamos filtrar para ver se isso é verdade, né? Criando composable, apenas um. Então veja que mesmo que a gente tenha feito essa atualização e a ideia é de fato reexecutar o código dos nossos composables, apenas os composables que precisam atualizar alguma coisa na tela, eles serão afetados. Esses composables no qual a gente já tem um escopo super fechado, não tem nada que atualize ali os seus valores internos, eles não são alterados. Meio que no processo de recomposição, eles são pulados, que a gente chama até de skip, né? Você pula essa composição novamente deles, essa recomposição deles. Então esse daqui é meio que o truque para que o Jetpack Compose consiga funcionar adequadamente. Até mesmo lá na documentação tem uma indicação falando que é uma recomposição inteligente, só faz onde de fato é necessário. E para finalizar, o último ponto que eu quero trazer é que tem alguns cuidados que a gente precisa ter durante esse tipo de código de composição, que é basicamente o seguinte, né? Para isso eu vou pegar um exemplo utilizando aqui um flow, que é uma referência de coroutines para que a gente consiga emitir mais de um valor, consiga trazer soluções reativas e assim por diante. E a minha ideia é fazer o seguinte, né? É executar esse código dentro aqui do nosso código de composição e você vai ver uma coisa que é muito comum de acontecer no Jetpack Compose, só que às vezes a gente nem consegue perceber. E eu vou te mostrar a partir disso. Então como que a gente pode usar esse carinha? Basicamente faz um find users, aí em seguida, né, a gente precisa fazer uma coleção, que é da forma como a gente trabalha com o nosso flow, e aqui a gente faz um collect as state. Nesse collect as state, ele vai fazer uma coleção de flow, e para cada valor que ele coletar, ele vai converter para o state, porque é só o state que faz a recomposição. Aí nesse initial, basicamente a gente precisa colocar um valor inicial para os valores que são emitidos no flow, que nesse caso é uma lista, podemos fazer um empty list, e temos acesso então aos nossos usuários, tá bom? É basicamente isso. Se a gente ver o tipo, eu vou até minimizar aqui o nosso simulador, o tipo desse carinha basicamente vai ser um state que vai segurar ali uma lista de usuários, certo? E nesse caso aqui, se a gente trabalhar com o state, é a referência no qual a gente vai precisar pegar o seu valor para depois trabalhar com ele. Algo mais ou menos nesse nível, né? Users.value. Seria mais ou menos isso. Só que no caso o que a gente costuma fazer é utilizar o delegate aqui, né? O nosso by, justamente para lidar com o valor direto, assim como a gente faz aqui no text. Veja que no text ele é conhecido como uma string. Então aqui a gente coloca também o by. É meio que uma delegação para simplificar, tá? Então, eu coloquei ali o by, bonitinho, e mais abaixo agora eu vou usar esse carinha. Então eu vou fazer um for loop, que seria um for user in users, e dentro dele eu vou fazer ali a impressão desse usuário. Eu quero mostrar uma coisa que vai ser bem engraçada, que vai ser o seguinte, eu vou pegar o usuário e apresentar o ID, então eu coloco aqui um toString, né? Ele precisa ser string, e em seguida eu vou apresentar o nome dele, então name. Aí agora eu vou executar e presta atenção no computador como é que ele vai ficar, tá bom? Então vamos lá. Beleza, o app executou e veja que o nosso computador ele está incrementando. E a gente não tem meio que uma atualização na tela, concorda? Só tem o Alex ali que é 1. E é isso aí, não está acontecendo mais nada. E se eu também digitar, vamos ver, ó, digitei também, ele vai aumentando ao mesmo tempo. Então, diversas recomposições. Novamente, ter muitas recomposições é muito comum dentro aqui do Jetpack Compose. Só que da maneira como está, não é nada adequado, nada adequado. Inclusive, da maneira como está, ele começa a entrar em um estado que a gente vê como um loop infinito, certo? E se a gente olha esse código, basicamente o que ele faz? Ele cria ali emissões do flow que gera aí novos usuários, novas instâncias de usuários. E dado que são novos valores, ele faz ali uma recomposição. Então é por isso que ele está fazendo esse looping. E isso é muito comum porque quando a gente faz um código de integração com banco de dados ou então com uma API, vai ser muito parecido com o que a gente está vendo aqui, tá bom? Muito parecido, tá bom? E se a gente chama esses códigos dentro ali do código de composição, a gente corre esse risco. Então, teve até um vídeo que eu fiz aqui, que é sobre o navigation, para poder fazer as navegações, que eu falei, olha, a gente não pode fazer navegação no código de composição, porque ele buga. Foi mais ou menos essa mensagem.
E é por conta disso, é porque se a gente faz a navegação, ela vai alterar o estado, e dado que ela vai alterar o estado no código de composição e vai novamente chamar ela de novo, vai ficar no looping infinito. Então é por isso que a gente não pode fazer esse tipo de chamada. E nesses casos, o que a gente faz, né? Basicamente, o que a gente pode fazer é algo muito similar ao Remember. A diferença é que o Remember ele serve para computar informações e devolver. Nesse caso específico, a gente quer fazer uma execução que vai fazer uma atualização e pode atualizar em outros pontos. E para isso a gente tem composables específicos para fazer essas execuções, como é o caso do Launched Effect. Se a gente utiliza esse Launched Effect, colocando uma key, que pode ser um valor específico, ou então um null para poder indicar que vai rodar apenas uma única vez, a gente pode executar esses códigos que a gente está vendo aqui e a gente não tem esse problema. Aí é claro, né, se você vai executar aqui uma coleção de um flow dentro de um Launched Effect, aí você vai precisar fazer um código um pouquinho diferente, tá? Então, por exemplo, como que ficaria usando essa mesma função? Basicamente, a gente poderia fazer um collect mesmo, tá? Um collect, então seria um collect se a gente fosse usar um flow normal. E dentro dele, a gente poderia indicar que vai atualizar um estado que é um mutable state lá no código de composição. Então, por exemplo, a gente pode pegar um var user by remember, assim como a gente fez para o texto. Então, deixa eu colocar aqui, ó, by remember. E aqui a gente diz que é o mutable state of, indicando que vai ser de uma empty list de usuário, tá bom? Aí, com base no valor novo que a gente tem aqui, que é pode ser o it mesmo, né? A gente fala que a gente vai atualizar o nosso usuário com o it. E apenas isso a gente vai evitar aquele problema que a gente viu. Vamos ver? Bora lá. Vou executar com Shift F10. Ele deu aqui um probleminha, deixa eu ver qual foi o problema que ele indicou pra gente, tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu minimizar. Ele está falando que não conheceu users, faz sentido, porque eu chamei de user, então users. Agora sim, vamos ver. Outra vez aqui também, na parte onde faz o collect. E agora pronto, vou executar de novo. E olha só, executamos e só fez apenas uma única recomposição. Então veja que esses truques vão ser fundamentais quando você está trabalhando aqui com o Jetpack Compose. É claro, vão haver outras técnicas que você também consegue evitar esses problemas, só que entenda o seguinte, você está executando algum código que ele pode atualizar state, não coloque dentro do código de composição. Isso é fundamental para que você evite diversos problemas dentro do Jetpack Compose. Existem outras ferramentas aqui, até mesmo no Android Studio, que mostra quantas recomposições acontecem, porque sim, a gente pode ter telas muito mais complexas do que essa, aí é melhor você usar uma ferramenta, só que eu preferi usar aqui esse código mais simplificado para poder exemplificar para você. E eu vou até aumentar aqui agora a tela do chat aqui para trocar uma ideia aqui com você, né? E eu queria saber o que você achou aí dessa técnica do Jetpack Compose. Você já conhecia sobre composição, recomposição, estado, remember e assim por diante? Se você gostou desse conteúdo, eu quero que você dê um like aí, faça um comentário, compartilhe aí com algum amigo, uma amiga sua que está estudando Jetpack Compose. Diga aí o que você aprendeu, o que você tem dúvida. De repente, se não ficou claro, se prefere uma explicação diferente. Até para trazer um exemplo que é legal, um artigo que eu escrevi que é muito interessante, é esse artigo que fala sobre problemas comuns na recomposição do Jetpack Compose. Eu recomendo que você também faça a leitura dele. Vou deixar aqui na descrição porque vai ser um artigo muito interessante para que você veja um pouco do que a gente viu aqui e mais alguns detalhes, tá bom? Então deixa eu voltar aqui na tela grande, só deixar aquelas informações finais, né? Novamente, se for possível aí, faça a inscrição se você ainda não é inscrito, deixe um comentário para engajar, um like para fortalecer aí cada vez mais o engajamento e um abraço, valeu, falou!